A palavra jogo origina-se da palavra em latim ludus, que significa ludicidade. Os jogos e as brincadeiras são manifestações do lúdico, é o próprio lúdico. E o lúdico é a dimensão de quando se pratica alguma atividade divertida. A ludicidade é gerada pela magia de um querer brincar. O lúdico pode acontecer a qualquer hora e em qualquer momento. Basta alguém querer brincar. O jogo é uma atividade livre e voluntária, exterior à vida atual, capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total, praticada dentro de limites de espaço e tempo, seguindo ordem e regras, fonte de alegria e divertimento. Existem milhares de jogos e diversas formas de classificar o jogo. Aqui vai algumas delas. Jogos populares. São aqueles conhecidos também como jogos de rua, em que seus elementos podem ser alterados e decididos pelos próprios jogadores, portanto, apresentando-se com uma variabilidade no número de participantes, com a flexibilidade de regras e sem exigir recursos materiais mais sofisticados, pois sua gênese está na cultura popular. Exemplo: barra-bandeira, pega-pega, esconde-esconde, dono da rua. Jogos de salão são aqueles conhecidos também como jogos de mesa, em que o jogador desprende menos energia por parte da movimentação corporal, realizados em pequenos espaços, geralmente em ambientes mais fechados, como as salas, usando-se tabuleiros e pequenas peças para a representação dos jogadores, em que suas regras são pré-determinadas. Na atualidade, muitos desses jogos são pré-fabricados e industrializados. Exemplo: banco imobiliário, xadrez, dama, ludo. Jogos esportivos são aqueles que assumem características de esportivização, ou seja, aqueles que são semelhantes a determinados esportes. Por exemplo, barrinha, zorrinha, voleibolão, mini handebol. Ainda que seja seguido à risca todas as regras pré-estabelecidas pelas entidades esportivas, a sua prática está voltada para o jogar e não para o competir. Um grande exemplo é a tradicional pelada de futebol. Os jogos esportivos também podem ser utilizados para o ensino de habilidades técnicas e táticas em um processo de treinamento esportivo. Jogos eletrônicos. Podemos dizer que os jogos eletrônicos necessitam de uma máquina para ser jogado, seja videogame, celulares, computadores, etc. Estes jogos são compostos por três partes: enredo, motor e interface interativa. Em jogos não eletrônicos, é comum a alteração de algumas regras, desde que todos os jogadores concordem com elas. No caso dos jogos eletrônicos, essa flexibilidade não é comum, uma vez que as regras são traduzidas em algoritmos de computador, sendo assim sistematicamente seguidas.